Olá pessoal, tudo bem com vocês? Este vídeo será uma resposta à pergunta de um seguidor, como vocês podem ver aí na tela. Fiquem à vontade para me enviar sugestões de vídeos e perguntas em geral. Se for algo da minha área de conhecimento, terei prazer em responder. O seguidor Patinho961 enviou a seguinte pergunta, abre aspas. Mais uma sugestão de vídeo. Você acha que o regime militar foi socialista? E quais foram os seus impactos econômicos no Brasil? Se possível, eu adoraria um vídeo sobre a lei da informática, uma ideia criada por Ernesto Geisel e que destruiu o Brasil. Um pedido meu é que gostaria que você fizesse um artigo sobre tudo o que falei no meu comentário, em um site, seja o Instituto Rothbard, Mises Institute, etc. Fecha aspas. Sobre o artigo, vou postar minha resposta em meu blog pessoal. O link vai estar fixado nos comentários, mas minha resposta à pergunta é a seguinte. O que mais chama a atenção nessa narrativa do regime militar brasileiro é essa contradição gritante de uma suposta ditadura de direita, que, na prática, fez questão de mutilar qualquer possibilidade de uma direita civil organizada. Não foi só um descaso. Foi um esforço ativo de silenciamento. Enquanto os militares encaravam o conservadorismo como um inimigo tão perigoso quanto o comunismo, a esquerda ganhava terreno. O marxismo cultural crescia protegido, enquanto o regime militar entregava as chaves da cultura para a esquerda. Quando olhamos mais de perto essa mentalidade positivista que guiava o regime, fica evidente como o desastre estava anunciado. Para os positivistas clássicos, herdeiros de Augusto Comte, tudo seguia leis naturais, como se a história fosse um trem numa linha fixa rumo ao progresso. Só que essa visão determinista jogava o fator humano no lixo, como se as intenções e ações individuais não tivessem importância. O conservadorismo, que sempre questionou as premissas comunistas no campo cultural, era simplesmente irrelevante nesse esquema. O general Golbery, um dos principais teóricos da doutrina de segurança nacional, com sua visão técnico-científica da sociedade, achou que podia legitimar o regime sem entender a verdadeira guerra que estava sendo travada. Enquanto ele apostava nos números e na economia, a esquerda montava sua estrutura cultural, dominando universidades, sindicatos e a mídia. Enquanto uns faziam contas, outros construíam narrativas. É aqui que eu quero trazer à tona o nome de Antônio Paim, filósofo e historiador liberal brasileiro. Ele escancarou essa falha estrutural em sua obra História das Ideias Filosóficas no Brasil. Ele deixou claro como o positivismo substituiu o liberalismo conservador do Império e destruiu as bases para um debate ideológico robusto. O positivismo, segundo Antônio Paim, trouxe uma ideia muito específica para o Brasil. O poder não vinha mais da representação democrática, mas do saber técnico-científico. Essa mudança foi desastrosa. Júlio de Castilhos é um exemplo clássico disso. Ele transformou o positivismo numa ferramenta de poder, que depois foi reciclada em outros governos, inclusive no de Getúlio Vargas. Esse pensamento moldou a República e minou o debate liberal conservador, deixando um vácuo que foi rapidamente preenchido pela esquerda. Na Europa, o positivismo era visto como uma ideologia reacionária, algo antiquado e ultrapassado. Mas aqui no Brasil, virou progressista. Parece piada, mas não é. Esse progressismo positivista foi usado para pavimentar o caminho do marxismo acadêmico, como mostram João Cruz Costa e Leônidas de Rezende, dois teóricos comunistas. Eles pegaram esse modelo e deram um tom nacional ao marxismo, alinhando-o com o castilismo e criando uma política prática que desprezava completamente a cultura como arma política. A história do regime militar brasileiro não seria completa sem discutir o impacto econômico desastroso desse período. Enquanto o regime se esforçava para centralizar o poder e sufocar a direita civil, também minava qualquer chance de desenvolvimento econômico sustentável. Roberto Campos, economista e diplomata brasileiro, em seu livro Lanterna na Popa,
descreveu com clareza a tragédia econômica promovida pelos militares. Ele não economizou críticas ao desenvolvimentismo centralizador, que confundia crescimento artificial com progresso real. Os militares criaram bolhas econômicas que mascaravam um desastre estrutural profundo. Estradas eram construídas onde não havia tráfego, hidrelétricas surgiam em regiões com demanda limitada, e a industrialização era promovida de forma desordenada, criando um mercado interno artificialmente inflado. Isso gerava números impressionantes de crescimento econômico no curto prazo, mas era como inflar um balão com ar quente. Bastava um sopro de realidade para tudo desmoronar. E desmoronou. A dívida externa disparou. A inflação tornou-se galopante, e o Brasil foi jogado em uma das maiores crises econômicas de sua história. E no meio desse cenário veio a Lei da Informática, uma ideia que Ernesto Geisel provavelmente considerava genial, mas que se revelou uma catástrofe. Essa lei, vendida como uma política de modernização tecnológica, na verdade travou a competitividade e destruiu qualquer chance do Brasil integrar o mercado global de tecnologia. A ideia era simples e desastrosa: proibir a importação de tecnologia estrangeira para estimular a indústria nacional. Para Antônio Paim, a Lei da Informática era símbolo de uma visão de mundo que priorizava o controle estatal tecnocrático em detrimento da liberdade e da criatividade. Essa obsessão por soluções técnicas criou uma espécie de tirania da eficiência mal direcionada. O mais curioso é como essa mentalidade tecnocrática estava profundamente enraizada no positivismo que moldou a República. O regime militar via a tecnologia como um fim em si mesmo, não como um meio para promover o progresso humano. Isso ficou evidente na forma como a Lei da Informática isolou o Brasil do mercado global. Enquanto países como o Japão, Coreia do Sul e até mesmo a China abraçavam a competição internacional, o Brasil se trancava em uma bolha protecionista, condenando sua indústria tecnológica ao atraso. Enquanto a esquerda avançava no campo cultural, o regime militar afundava a economia com políticas positivistas mal concebidas. Nos anos 70, quando o marxismo cultural já estava consolidando sua presença, Golbery ainda achava que podia usar a cultura para legitimar o poder militar. Mas ele ignorou completamente a importância estratégica desse campo. Foi um verdadeiro massacre cultural. A esquerda jogava xadrez enquanto os militares brincavam de damas. O desprezo pelo conceito de intencionalidade humana e o apego ao determinismo científico criaram um ambiente perfeito para o autoritarismo. O positivismo, que deveria ser uma arma para o progresso, acabou sendo o maior aliado da hegemonia marxista no Brasil. Foi um tiro no pé que deixou a direita sem pernas para enfrentar o marxismo cultural.